Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Como é que está você nesse dia de hoje? Você está bem? Você está bem? Esse é o mês de maio, é o mês da família, o mês da família. E hoje eu estou com um recado da parte de Deus que Ele já tinha me dado há alguns dias. Ontem eu preguei na igreja sobre isso, sobre casa. E casa nós sabemos que é o lugar onde realmente habita a família, é edificação, é a construção, é o lar, é o lugar que nós criamos nossos filhos, construímos a nossa família e nos sentimos, nos dá essa sensação de segurança. Sensação de segurança, essa é a palavra. Porque sensação não é a mesma coisa de você dizer assim, eu estou seguro, firmado. Te dá uma sensação de segurança. Inclusive a Constituição, no artigo 5º, no inciso 11º, ele diz que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aí a gente nos dá ainda mais, aumenta aí essa sensação de segurança, como um asilo inviolável. Mas a gente sabe, quando a gente começa a refletir, que não é bem assim. Não dá uma segurança, ela nos dá só a sensação de segurança. É tanto que no dia de hoje, nos dias atuais, nós colocamos grades nas portas, nas janelas, coloca-se câmera, coloca cerca elétrica, coloca todos os outros atributos para poder sentir essa maior sensação de segurança, mas ainda assim não estamos seguros. Porque, irmãos, eu cheguei na reflexão que eu tenho visto por esses dias, né? Esse fenômeno da natureza, de grande monta no Rio Grande do Sul, que tem nos trazido uma sensação que a gente de estar orando não só pelo Rio Grande do Sul por esse momento, mas por todo o nosso Brasil. Por todo o nosso Brasil, orando ao Senhor. Nossos irmãos estão sofrendo. Nós vimos ali casas sendo levadas igual a papelões, casas sendo levadas igual a brinquedos, casa de brinquedo, fazendas, gados, caminhões, tratores serem cobertos pela água, vidas, famílias sendo dizimadas, templos, igrejas, todas as coisas. E a gente viu que realmente temos essa sensação de segurança, mas não estamos seguros. É isso que eu quero que você entenda. Não estou dizendo para você não sonhar em ter sua casa, não estou dizendo para você não sonhar construir uma família, adquirir o seu imóvel, não é isso. Mas eu estou falando é que nós não podemos depositar, não pode ser a nossa prioridade essa casa terrena, porque até o fenômeno da natureza ela destrói, ou às vezes o próprio homem ela destrói também, o próprio homem destrói. A gente vai ver ao longo da história isso, templos que foram destruídos, nós podemos ver famílias que foram dizimadas. Isso tudo aqui passa. E às vezes a gente vê pessoas, quando nós adquirimos, que estamos em vida, adquirimos imóveis, adquirimos carros, adquirimos tantos bens, e às vezes quando morremos, e aqueles que ficam para herdar, aquilo ali a gente vê a maior briga, a maior confusão, e às vezes tirando a própria vida um do outro por causa de algo que é destrutível. Você está entendendo o que eu estou falando? Algo que é passageiro, algo que é destrutível, algo que vai passar. Eu cheguei à conclusão que nós estamos aqui, irmãos, aqueles que creem em Cristo, eles estão como se estivesse aqui de férias. Ele precisa de um lugar para realmente se colocar a cabeça, para dormir como se fosse um hotel, ou um local que esteja coberto de proteção, de sensação de segurança, enquanto está aqui, mas
sabemos que aqueles que creem em Jesus não pertencem mais a este lugar. Ele está no lugar maior. Ele está sendo preparado um lugar maior para as pessoas que creem. E já tem outros não, irmãos, que estão, assim como o povo de Israel ficou, sendo cativos, né, levados cativos e vivendo uma vida onde eram libertos e voltavam novamente para o cativeiro. Eram libertos e voltavam novamente para o cativeiro. Então, o que eu quero falar, eu quero que você entenda que a nossa prioridade não pode estar nessas casas, na casa terrena. Nossa prioridade não pode estar em um carro, não pode estar voltado só nisso aí. Isso é muito pouco para nós. O que Deus preparou para mim e para você é muito grande, é muito glorioso. E é isso que nós precisamos entender. E em João 2,16, casa vai nos dar um sentido. Olha o que diz aqui a Bíblia. João 2,16, Jesus purifica o templo. Esse é o tópico desse capítulo, nessa parte desse versículo 16, que Jesus purifica o templo. O templo estava sendo usado para venda para as pessoas fazerem totalmente algo corruptível. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus disse: tirai daqui. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. A casa de meu pai aqui, que Jesus está se referindo, é a edificação, a construção, o templo. O templo representado como casa de Deus naquela época. E ali Jesus está falando nesse sentido. Quando nós vamos para João no capítulo 4, versículo 53, vai nos dar outro sentido. João 4, versículo 53, vai dizer assim, Jesus está falando a Bíblia está falando sobre a cura do filho de um oficial do rei. E Jesus curou o filho do oficial do rei só em palavras, sem precisar ir lá no local. E a Bíblia vai dizer que, diz assim no versículo 53, com isto reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Creu ele e toda a sua casa, aqui está dizendo, creu ele e toda a sua família. Aqui já dá o sentido de família. Mas o que nós vamos ver, o que nos interessa, é o capítulo 14, no versículo 1 e 2, que vai dizer que Jesus fala para os seus discípulos: já está chegando a hora do sacrifício já estava próximo, já estava perto, e Jesus estava ali tentando trazer entendimento aos discípulos, que já estava próximo de se cumprir, que ele precisava ir, porque se ele não fosse, nem os discípulos, nem nós poderíamos estar neste lugar que ele vai falar aqui. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus está falando isso aqui, na casa de meu pai, os discípulos provavelmente estavam pensando no templo. Na casa de meu pai, que se referiu lá, como eu disse no capítulo 2, né, no versículo 16, o templo, a edificação. Provavelmente eles estavam dando entendimento que Jesus ia para a casa do Pai, o templo físico, o templo, a construção, a edificação, mas Jesus estava falando de algo espiritual. E ele não tinha ainda a clareza desse entendimento, porque ainda não havia descido o Espírito Santo. E aí Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Quando ele diz na casa de meu pai, a casa de meu pai, ele quer dizer, dar o sentido para mim e para você, e para os discípulos naquela época,
e que chegou até nós, que cremos nele, que na casa de meu pai há espaço, na casa de meu pai há amplitude, na casa de meu pai cabe muitas pessoas que creem, aqueles que obedecem, aquele que segue Jesus. É isso que ele queria dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas moradas. E então Jesus, ele estava comunicando isso, que não falta na casa do meu pai espaço, não falta, porque muitas vezes a gente constrói uma casa física aqui, a gente constrói uma casa com 2 quartos, uma casa para 4 pessoas, para 5, ou às vezes a gente vai morar em um apartamento, o apartamento é pequeno, só cabe, a gente às vezes não consegue nem chamar, visitar amigos ou parentes, porque o apartamento é bem pequeno e quando chega, mas a casa de meu pai, você está entendendo? Quando Jesus diz a casa de meu pai, ela tem espaço, ela cabe você, se assim nós quisermos aceitar esse Jesus, porque mais adiante ele vai dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, no versículo 6. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Para chegar nessa casa só existe um caminho, que é ele. Talvez para você chegar na sua casa física haja vários caminhos para você chegar, mas na casa de meu pai, a casa que Jesus fala, só existe o caminho, que é ele mesmo. Ele é esse caminho que nos leva até a casa do Pai. Ele é a verdade. Talvez na sua casa haja mentira, haja verdade, mas também haja mentira. Mas na casa do meu Pai, a verdade, só há espaço para a verdade, porque Jesus é a verdade. E na casa do meu Pai, a vida. Talvez na tua casa haja vida, mas também haja morte espiritual. Mas na casa de meu Pai, a vida eterna. Jesus é essa vida, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Só Ele é que pode, é só através dele que nós podemos ter acesso a essa casa que Ele prometeu aos seus discípulos e nos prometeu. A todo aquele que crê, a todo aquele que obedece, a todo aquele que busca e o segue com todo o seu entendimento. Você pode dar um glória a Deus nesse dia de hoje. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ainda há espaço para você. Ainda há espaço. Não se apegue às coisas físicas, porque tudo isso é destrutível. O templo, a edificação pode ruir. A casa física, ela pode ruir. A família também, ela pode ser dizimada, pode ruir. Mas a casa de meu Pai, ela é eterna. A casa de meu Pai, que Jesus fala, ela é eterna. Ela é indestrutível. Ela permanece para sempre. E é nesse lugar que nós podemos. Talvez você nunca nem tenha casa. Talvez você chegou até esse tempo e ainda não tenha casa aqui física, mas a casa que Jesus está te prometendo, ela é de 0,800, é grátis. Só basta você crer, só basta você tomar posse dessa promessa. E quando você tomar posse dessa promessa, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro junto com Cristo. Em nome de Jesus, pega esse recado aí, recado de Deus nessa manhã, para mim, para você. Receba, receba. Beijos! Jesus te abençoe, você e a tua família e toda a tua casa.